Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Bonini, canal Refletindo a Mente de Cristo. Vamos dar início então a mais um estudo do Breve Catecismo de Westminster. Hoje, aula de número 16. Desde já eu peço que você curta, compartilhe e comente, isso é muito importante para o engajamento aqui no canal. E também eu peço que você se inscreva apoiando esse canal, ok? Que temos o único intuito aqui é expor as Escrituras Sagradas de uma maneira bíblica e fiel, ok? Isso somente com a graça de Cristo para fazê-lo e também com o seu apoio e engajamento. Vamos lá então para a aula de número 16. Pergunta 16. Todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? Resposta. Visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade. Todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele, e caiu com ele na sua primeira transgressão. Então, essa questão aqui é bem interessante, porque tem gente que fala assim, não, eu não caí com Adão, porque eu não fui gerado dele. Quem caiu foi ele lá, no dia da queda, eu não. Mas veja, o pacto foi feito não somente com Adão, mas com toda a sua posteridade. Isso está incluído eu e também está incluído você. Nossas referências bíblicas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Se você tem uma Bíblia, por favor, acompanhe comigo. Capítulo 17 de Atos e o verso de número 26, que nos diz o seguinte: E de um só fez toda a geração dos homens. Então aqui está a resposta. Todo gênero humano caiu. Sim, porque de um só fez toda a geração dos homens. Então a geração, aqueles que descenderam, a descendência veio de um só. De um só fez a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Também temos aqui Gênesis capítulo número 2 e o verso de número 17, que nos diz assim: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas eu não herdei o pecado de Adão, alguém pode dizer, mas olha aqui, no dia que comeres dessa árvore, morrerás. A pergunta para você é, você não morre? Você vai viver eternamente? A sua consciência lhe diz o quê? No fundo, você sabe que também você está sujeito à morte. Essa foi a consequência da transgressão de Adão, que passou a todos os seres humanos. Romanos capítulo número 5 e verso de número 12, que nos diz assim a palavra: Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então está bem explícito aqui, né? Essa verdade. Por isso que é necessário a graça do Senhor para nos iluminar o entendimento para que nós aceitamos ela. 1 Coríntios 15, verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então essas foram nossas referências bíblicas e a demonstração que esse primeiro pacto com Adão foi um pacto feito com sua posteridade. Na Bíblia lemos sobre quantas pessoas que representaram a raça humana. Lemos sobre duas que representaram a raça humana. O primeiro Adão, que como nós vimos, transgrediu, e o segundo Adão, Jesus Cristo,
o nosso Senhor, o nosso Salvador, que foi obediente. Então, o primeiro pacto marcou a desobediência e a herança da consequência dessa desobediência para toda a humanidade. E o segundo pacto, ele marca a obediência do Filho perfeito. A glória que habitou entre nós, como diz João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, que marcou a nova criação através dele, Cristo Jesus. O seu novo pacto marcou uma nova criação, novas criaturas, nova criação. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. A sua imagem, a sua própria essência, Cristo, ele agora concede àqueles que fazem parte desse novo pacto, dessa nova aliança da graça, onde os méritos são por Cristo e através de Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Qual a razão dada na Escritura pela qual a posteridade de Adão caiu com ele? A razão se encontra no pacto das obras, no qual a vida foi prometida com a condição da obediência. O pacto não foi feito só com Adão, mas valia para a sua posteridade. Visto que o pacto foi um pacto de obras, será que isso significa que Adão poderia merecer a vida eterna? Não, não significa que Adão poderia merecer a vida eterna. Mesmo assim, ainda era a graça de Deus que daria a vida eterna, uma graça que recompensaria a obediência. Então, por ser um pacto de obras, se Adão fosse obediente, ele teria a vida e uma vida eterna, creio eu, imagino eu. Porém, não foi assim que aconteceu. Seria essa vida uma consequência da obediência de Adão ao Senhor Deus. Foi justo Adão representar sua posteridade? Sim. Foi porque ele seria o pai comum de toda a humanidade. E ele foi criado perfeitamente santo, com pleno poder de satisfazer a condição do pacto. Estava em Adão o querer, o poder e o princípio da graça para ele permanecer fiel. Como pôde toda a humanidade estar em Adão quando primeiro ele pecou? Toda a humanidade estava em Adão de dois modos. Primeiro, virtualmente, como uma raiz natural, ou seja, descendência. E segundo, representativamente, como a cabeça de um pacto. Ou seja, ele nos representava ali. O que se quer dizer quando se diz todo o gênero humano, que dele procede por geração ordinária, pecou nele? A expressão geração ordinária é usada para excluir Cristo, que descendeu quanto ao seu corpo humano de Adão, mas não por geração ordinária, visto que foi concebido no útero de uma virgem pelo poder do Deus onipotente que a envolveu com sua sombra. Então, essa geração ordinária, significa que aqueles que nele foram gerados e por ele herdaram. Mas isso não aconteceu em Cristo. Cristo, ele foi gerado em uma mulher, foi, corpo humano, mas ele não foi gerado de outro homem, mas ele veio de Deus, o Verbo se fez carne. Então não foi uma geração ordinária, mas foi, podemos dizer, uma geração extraordinária. Ok?
Sempre ouvimos dizer, na queda de Adão todos nós pecamos. Esse comentário cabe bem na pergunta? É um comentário excelente, deve-se entender com isso que somos pecadores antes de tudo, porque Adão, nosso representante, pecou por nós. Nossa natureza corrupta é o resultado de nossa herança em Adão. Então essa palavra, essa frase, na queda de Adão todos pecamos, ela cabe muito bem, ok? E todo o gênero humano caiu na primeira transgressão. Por quê? O pacto foi para Adão e para a sua descendência, ok? Então, esse foi mais um vídeo, breve catecismo de Westminster, a pergunta número 16, ok? Eu agradeço você por ter assistido, peço que você curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!